Graça e paz a vós da parte daquele que é, que era e que há de vir. Amém. Breve reflexão sobre as senhas diárias do dia 6 de julho, segunda-feira. A senha do Antigo Testamento se encontra no Salmo 103, versículo 12, onde lemos: Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Quanto dista o Oriente do Ocidente. O leste e o oeste são as extremidades absolutamente opostas em direções contrárias e nunca podem encontrar-se. Aqui, este fato significa que os pecados de um ser humano jamais poderão prejudicá-lo, pois o ser humano e seu pecado estão separados um do outro, e isso pelo amor de Deus. Deus esquece os pecados do ser humano perdoado e justificado, porquanto eles ficam fora da visão e são apagados. Pelo contrário, Deus lembra as suas muitas misericórdias, como lemos no Salmo 25, versículo 6. Em Miqueias 7,18 lemos: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão? Cristo levou os nossos pecados, pelo que a separação entre nós e os nossos pecados foi completa. A senha do Novo Testamento para hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde lemos: A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. A lei intensifica o pecado, a lei mostra o pecado, a lei põe o pecado à descoberta. A lei causou uma espécie de imputação do pecado aos seres humanos. A lei que revela tão somente a natureza do pecado e que subentende a necessidade de julgamento, leva os seres humanos a entrarem em inimizade contra o Senhor. E é impossível alguém obter a vida através da guarda da lei, mediante o princípio legalista. E isso, por sua vez, mostra a necessidade da graça divina. A abundância do pecado força a abundância da graça, e a lei põe isso em exercício, conferindo ao pecado a sua força. A reação de Deus foi radical. Deus enviou o seu Filho para salvar os pecadores. Cristo morre na cruz para podermos receber o perdão dos pecados. A missão do Filho fez a graça abundar e, através dela, é concedida a vida eterna. A qualidade da salvação mostra-nos quão abundante é a graça. O dilúvio da graça ultrapassou em potência ao dilúvio do pecado, por maior que este último tivesse sido, ou seja, a graça do Evangelho não somente nos redime da morte e, por conseguinte, nos restaura a vida, mas também leva a alma a ter uma nova relação para com Deus. Assim, onde o pecado abundou, a graça superabundou. O texto meditativo do dia de hoje é uma palavra do teólogo Adolf Schlatter. Ele diz: Ó Jesus, é obra tua que eu posso servir a Deus sem medo por toda a minha vida, sem medo do meu próprio pecado, pois tu reconcilias, sem medo de meus pensamentos titubeantes, pois tu crias fé, sem medo do meu egoísmo insensível, pois tu suscitas o amor. Adolf Schlatter expressa a certeza do acesso a Deus através de Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo, podemos servir a Deus sem medo, pois em Cristo encontramos o perdão dos pecados e o acesso ao Pai Celeste. Não precisamos mais viver sob a opressão e o medo dos pecados. Em Jesus Cristo fomos reconciliados com Deus Pai. Podemos viver sem medo dos nossos pensamentos titubeantes, hesitantes, vacilantes, pelo fato de ter Cristo criado a fé em nós. Não precisamos ter medo do nosso egoísmo insensível, pois o próprio Cristo suscita, isto é, faz nascer em nós, o amor que busca os interesses dos outros. Só podemos, por isso, agradecer e louvar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos juntos dizendo: Ó Jesus,
É obra tua que eu posso servir a Deus sem medo por toda a minha vida. Sem medo do meu próprio pecado, pois tu reconcilias. Sem medo de meus pensamentos titubeantes, pois tu crias fé. Sem medo do meu egoísmo insensível, pois tu suscitas o amor. Graças te dou, Senhor. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Ainda não se inscreveu? Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações. Dê o seu gostei ou não gostei. Que Deus te abençoe. Amém.